E eu queria falar com vocês, porque no centro da vontade de Deus foi aí que Jesus ele foi encontrado. Olha o que o próprio Jesus vai falar. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aleluia. Jesus ele fala isso. Jesus ele estava no centro da vontade de Deus. Quando curou, quando expulsou demônios, quando salvou, quando fez milagres e maravilhas. Jesus estava fazendo a vontade de Deus. Jesus ele não estava andando na terra como alguém que anda vagamente, sem saber para onde vai. Não, Jesus ele estava em terra, ele sabia o porquê que ele estava aqui, e ele sabia para onde ele estava indo, e ele sabia o que queria acontecer por intermédio dele. Ele estava em propósito o tempo todo. Jesus estava no centro da vontade de Deus, quando ele foi açoitado, e morreu em uma cruz por mim e por você. Olha isso que sinistro. Um pouco antes mesmo, ele ora ao Pai: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Isso é Mateus 26, versículo 42, o momento que Jesus ele sobe com os discípulos, aquele monte, e ele começa a chegar ao Pai, e naquele momento de angústia, Jesus ele fala para Deus o seguinte: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo não faça do jeito que eu quero, mas sim da vontade que o Senhor quer. A segunda vez Jesus ele volta para lá, depois de ver os discípulos dormindo, e pela segunda vez Jesus ele ora novamente: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu beba, então que seja feita a tua vontade. O momento, sabe, o pior momento de Jesus, no pior momento onde ele estava com a sua alma agonizando, com tudo aquilo que era de ruim ali que poderia acontecer, e ele sabia, ele fala para Deus o seguinte, ele fala assim: Pai, eu não quero fazer as minhas vontades, eu quero que o Senhor faça as suas vontades em mim. Então no seu pior momento, mesmo estando no seu pior momento, Jesus queria fazer a vontade de Deus, ele queria que a vontade de Deus fosse cumprida. Você chega nesse momento da tua vida, onde você está sendo pressionado, como você reage? Quando no seu trabalho você está sendo pressionado, quando na sua casa você olha para as suas despesas, você está sendo pressionado, quando você olha para as suas contas e você fala: estou sendo pressionado, quando você olha para a tua família e você pensa: meu Deus, estou sendo pressionado, quando você olha para o seu cônjuge e pensa: meu Deus, estou sendo mais pressionado ainda. Como você reage nesses momentos? A pressão revela o que você carrega. E se você não vive a vontade de Deus nesse exato momento, você vai estar revelando isso de forma totalmente. No momento de maior pressão de Jesus, o que ele revela é o seguinte: faz a tua vontade, Pai. No seu pior momento, você fala para Deus cumprir a vontade dele? Sabe, aí você pode me perguntar: Lucas, está no centro da vontade de Deus, e qual é a vontade de Deus? A Bíblia fala em Romanos 12:2 que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, aleluia. Mas não significa que no boa, perfeita e agradável você não tenha que passar por algumas coisas. Você vai ter. Estar no centro da vontade de Deus não é a coisa mais fácil que existe, porque a nossa carne grita por fazer as nossas próprias vontades. Não é assim, gente? Sabe, aí você acorda, você fala assim: meu, hoje vai ser um dia que a primeira coisa do meu dia eu vou fazer o devocional. Eu vou orar, eu vou pegar a Bíblia, eu vou fazer aquilo. Sabe, é o dia que você fala assim: não, hoje eu vou visitar alguém. Hoje eu vou mandar mensagem para tantas pessoas, perguntando se elas estão bem em Cristo Jesus. E aí as suas vontades, sabe, muitas vezes elas afloram. O que é a sua vontade? Ficar acomodado no sofá, querer assistir uma série a mais. Sabe, você não se importar com as pessoas que estão ao seu lado. A nossa carne grita por isso. A nossa carne grita por nós querer fazer somente as nossas vontades. Mas eu quero ler com vocês aqui, sabe, eu quero destacar aqui com vocês algumas pessoas que na história, eles conseguiram vencer assim como nós estamos buscando vencer todos os dias, amém? Então, conforme eu for lendo aqui, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou estar lendo, porque eu não estou lendo um livro de história de algo que não aconteceu. Não, isso aconteceu, eles viveram, eles passaram. Se eles passaram, nós podemos passar e conseguir vencer também. A palavra de Deus, ela é fiel. Sabe, assim eu quero falar com vocês sobre Moisés. Moisés, mesmo com suas limitações, interrogações e medo,
Mesmo com tudo isso, ele tinha um anseio: estar no centro da vontade de Deus. Deus o honrou e através dele libertou mais de 1 milhão de israelitas depois de 430 anos. Aleluia! Mesmo Moisés nas suas limitações, Deus usou ele. Olha outra pessoa que Deus usou, José. José, ele foi vendido pelos irmãos, caluniado pela mulher de Potifar, preso injustamente. Mesmo com tudo isso, ele tinha um anseio, está no centro da vontade de Deus. Deus o honrou e ele se tornou o governante do Egito. Davi, ele foi desacreditado pelo seu pai, cuidando de ovelhas, insultado por um tal de Golias, perseguido pelo atual rei da época. Mesmo com tudo isso, ele tinha um anseio, estar no centro da vontade de Deus. Deus o honrou, ele foi admirado pelo teu pai, matou o Golias e muitos outros exércitos e se tornou rei de Israel. Sabe, Daniel, ele foi injustiçado por aqueles que o rodeavam. E a ordem era: joga ele na cova dos leões para morrer. Mesmo com tudo isso, ele tinha um anseio, estar no centro da vontade de Deus. E então, Deus o livra dentro daquela cova, e os leões nem chegam perto dele. E aqueles que armaram para ele, agora adora o único Deus vivo. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram forçados a adorar uma imagem. Eles não quiseram porque eles tinham um anseio, estar no centro da vontade de Deus. Deus o honrou, não livrou da fornalha, mas livrou dentro da fornalha, porque dentro da fornalha existia um quarto homem, que com eles passeava. Esse homem era Jesus. Aleluia! Sabe, agora nós já estamos no Novo Testamento, e agora nos deparamos com Paulo e Silas. O fato deles terem expulsado o demônio de uma vidente, fez com que eles fossem açoitados e presos. Mesmo com tudo isso, eles tinham um anseio, estar no centro da vontade de Deus. Então eles começaram a louvar, a orar, quando de repente houve-se um terremoto, e eles foram libertos naquele mesmo instante. Aleluia! O que eu estou querendo te dizer é que fazer a vontade de Deus nem sempre vai ser a coisa mais confortável, mas é a coisa mais segura, porque o Deus que toma conta de você, Ele não te desampara, mesmo diante das circunstâncias ruins. Ele não para. Ele continua sendo esse Deus, aleluia.